Muito bem, sejam bem-vindos a bordo. E a notícia que deixou, pegou todo mundo de surpresa, até mesmo Bolsonaro, acredito eu, que nem sonhava em passar mal, nesse momento, que ele está abrindo aí, lançando o Rota 22, que é a sua andança pelo Brasil aí, vai incluir manifestações, eventos políticos, enfim, Bolsonaro e a direita brasileira não há grande expectativa a respeito aí do Rota 22. E ele passou mal, mais uma vez, em decorrência da facada, e agora vai ter que passar por uma cirurgia nesse domingo. É um procedimento cirúrgico, meus queridos? É um procedimento invasivo, nem sempre é na tranquilidade, então o momento é tenso, tá? E se eu pudesse fazer um pedido para você, ore pela vida de Jair Bolsonaro. O ex-presidente, ele deve passar por essa cirurgia nesse domingo, dia 23, por causa de um agravamento no quadro de obstrução intestinal. Bolsonaro, ele foi internado na sexta-feira, dia 11, no Hospital Rio Grande, em Natal, depois de sentir fortes dores durante o evento. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro decidiu transferi-lo para Brasília em uma unidade de terapia intensiva aérea, ou seja, uma UTI aérea. A chegada ao hospital aconteceu aí pelas 22 horas e 15 minutos deste sábado. Desde o atentado que sofreu em 2018, quando levou a facada do ex-militante do PSOL, Adélio Bispo, Bolsonaro já passou por 5 cirurgias. E isso resultou em sequelas como a atual obstrução intestinal. Tem vídeos aqui pra gente mostrar, tá bem? Do Bolsonaro. Bolsonaro que já está em Brasília para passar por esse procedimento cirúrgico, tá bem? E ele voltou a ser hospitalizado aí na sexta-feira, portanto no dia 11, e ele vai passar aí por mais um momento crítico, tá bom? Na sua vida, tá bem? Eu quero mostrar para vocês alguns vídeos, tá? Daqui a pouquinho, mas antes, só comentar aqui, meus queridos. Aqui. Lembrando para você que gosta desse programa, gosta desse canal, Bolsonaro, ele fará a 6ª cirurgia por complicações da facada. O ex-presidente mais amado do Brasil, ele deixou o hospital de Natal e chegou em Brasília nesse sábado, e a operação será nesse domingo, tá? Ele tem 70 anos de idade, é a sua 6ª cirurgia. São complicações, sequelas daquela facada que Lula já disse que foi mentira, A petezada insiste em afirmar que é mentira, mas que leva Bolsonaro mais uma vez a mais uma operação. E esse é o momento do pessoal lá em Rio Grande do Norte orando por Jair Bolsonaro, momentos antes dele aí sair aí com destino a Brasília. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim Muito bem, então, e você que está em casa aí também, continue orando, tá? Pela vida do Bolsonaro, continue orando aí por mais esse procedimento cirúrgico que o Bolsonaro vai fazer, tá? Eu tô mostrando os vídeos, ele ainda no hospital lá em Rio Grande do Norte, tá bem? No hospital chamado Rio Grande, em Natal, e eu quero mostrar aqui para você mais uma atualização, mais um vídeo aqui, o exato momento dele saindo do hospital em Rio Grande do Norte.
Muito bem, para você que está chegando agora ao nosso canal, sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É bom ter você por aqui, sempre ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube, nossos espectadores, nossos amigos, né? A nossa família que nós estamos construindo ao longo dos dias aqui. Prazerzão enorme ter você que está comigo, seja bem-vindo. Obrigado pela moral, obrigado pelo carinho. Esse é o exato momento que ele deixa, né, o hospital no Rio Grande do Norte. Agora eu quero trazer aqui para vocês o momento em que ele chega a Brasília, tá bem? E vai direto para o hospital. Na tela. Sem áudio, sem áudio. Vamos lá. Pode ser que o áudio... Isso. Então, meus queridos, a situação do Bolsonaro, ela se complicou, se agravou e ele vai passar por mais um procedimento cirúrgico agora em Brasília. A Michele transferiu ele, né, para Brasília e ele vai passar por um procedimento cirúrgico. Esse é o exato momento que ele chega até o hospital em Brasília. Alguns patriotas ali, alguns filmmakers, né, influenciadores ali filmando, os patriotas ali de bandeiras, ali a equipe de segurança já resguardando ali o pessoal orando, né, e cantando. Olha aí que coisa linda, olha aí. No exato momento em que o Bolsonaro vai deixar ali a ambulância. Aê! Rapaz do céu, vou te falar, viu? Mais um procedimento, né, pro Bolsonaro. Meu Deus do céu, gente. E olha que eu vou atualizando aqui a situação para você que está me acompanhando. O médico diz que Bolsonaro passou, que esse é o pior, tá bem? É o pior quadro que Bolsonaro passou desde a facada, tá? Aqui hoje tá do jeito que travando, né? Hoje tá esquisito, né? Caramba, viu? Deixa eu tentar trocar aqui, fazer uma troca de lugar aqui. Tá complicado hoje, tá? Mas deixa eu atualizar meu sistema aqui para ver se a gente consegue trabalhar, tá bem? Enquanto isso, você vai metendo o dedo no like, vai compartilhando, levando para frente aqui o nosso trabalho, ajudando, né, o nosso programa. Afinal de contas, nós precisamos muito aqui do seu colabore e da sua ajuda, né? Não, aqui não vai, o outro também tá travado. Deixa eu tentar atualizar, né, que são o meu sistema aqui. Realmente deu uma zicada hoje, tá bem? Mas enquanto isso, gente, vai me perdoando aí, vai me desculpando. Deixa eu ver se volta. Se não volta, a gente faz na raça, né? A gente não vai ter o encartezinho aí, mas vai na raça mesmo, né? Então tá. Para você ligado, acompanhando aqui o Abordo Notícias, presta atenção. O médico diz que Bolsonaro enfrentou o pior quadro desde a facada. É o que está destacando o portal Metrópolis. O médico pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cláudio Birolini, ele afirmou que o quadro enfrentado pelo ex-presidente foi o pior desde o ataque à faca sofrido durante a campanha em 2018. Ele foi internado nesta sexta-feira, dia 11/4, em Rio Grande do Norte, após passar mal durante a agenda política e foi transferido para Brasília. Da forma como ele chegou, bastante desidratado, com muita dor e distinção abdominal, exuberante, dá para dizer em alguma segurança que isso foi o quadro mais exuberante em relação aos quadros anteriores que ele apresentou. Embora eu não tenha acompanhado presencialmente outras ocasiões, foi o que afirmou o médico de Jair Bolsonaro em coletiva. Especialista em parede abdominal, o médico ainda afirmou que não tem previsão exata do que vai acontecer com Bolsonaro e por isso optou pela transferência para Brasília. Birolini também não deu previsão de retorno do ex-presidente às atividades políticas.
Há fatores que não dependem de nossa vontade, mas da evolução clínica e fatores que a gente não controla. Mas o nosso esforço é para retornar à agenda o quanto antes. O médico também afirmou que Bolsonaro, apesar de cansado, demonstrou ânimo e cheguei de madrugada, ele estava com bastante sono, esgotado, mas hoje acordou bem, fazendo brincadeiras. Então isso foi o posicionamento do médico do Bolsonaro, dizendo que ele enfrentou o pior momento aí desde a facada em 2018. E meus queridos, tem uma postagem do Bolsonaro, tá? Que eu vou tentar pôr na tela, essa sim, porque eu estou aqui com problemas hoje no nosso sistema, né? E essa eu vou tentar pôr na tela, deixa eu ver se eu consigo, tá bem? Enquanto isso, você vai nos ajudando aí, compartilhando, levando para frente todo o nosso conteúdo. Vou pedindo desculpa para você que hoje está assim, ó, travado aqui, tudo, tá? Mas não deixe de dar o like não, que já ajuda, tá bem? Tem um texto que o Bolsonaro postou e eu estou esperando, agora sim, carregou, estou esperando aqui pra gente isso, para que possamos reagir então a esse texto do Bolsonaro. Na tela, o que o Bolsonaro colocou no Instagram, para você que nos acompanha. Presta atenção no depoimento do Bolsonaro, tá? As falas do Bolsonaro. Passamos a vida prontos para qualquer batalha política, jurídica, eleitoral, física. Mas, às vezes, os que nos derruba não é o inimigo de fora, é o nosso próprio corpo. Ontem, fui internado às pressas com dores intensas e forte obstrução abdominal. Talvez sem me dar conta da gravidade da situação. Depois de tantos episódios semelhantes, ao longo dos últimos anos, fui me acostumando com a dor, com o desconforto. Mas, desta vez, até os médicos me surpreenderam. O Dr. Cláudio Birolini me explicou que este foi o quadro mais grave desde o atentado que sofri e quase tirou minha vida em 2018. Momentos assim lembram que a maioria das batalhas muitas das vezes não se travam em praça pública, mas dentro de nós. Lembram também que a missão continua, mas talvez com um pouco mais de atenção ao que me sustenta nela: a saúde, minha esposa, meus filhos e a fé em Jesus Cristo. Estou estável, em recuperação e mais uma vez cercado por profissionais competentes a quem posso agradecer. Em Brasília ou São Paulo, após minha transferência, provavelmente passarei por uma nova cirurgia. Conto com a oração de todos vocês, o apoio que tenho recebido faz toda a diferença. Ele não sabia, né, no momento dessa postagem, para onde ele seria transferido. E ele foi transferido, então, para Brasília. Jair Messias Bolsonaro, então, relatando, né, que esse é um momento de se cuidar, né, meus queridos, agora, para assim que ele retornar aí às suas atividades, né, retornar à sua agenda com mais força, com garra e com cuidados, né, que Bolsonaro apronta. Bolsonaro, ele chega a fazer, gente, 7, 8 agendas num dia. Você sabe o que é isso? Com aquele monte de gente empurrando, com aquele monte de gente segurando, apertando, e o Bolsonaro consegue fazer o que você não faz numa semana. Imagina você participar de um evento por dia, uma vez por dia. E no evento as pessoas vão te empurrar, você vai ter que falar com quem você não gosta, você vai ter que falar com quem você gosta, você vai ter que dar entrevista, segurança te apertando, gente te apertando, gente querendo tirar foto. Você dá conta? Pois é. Lembrando que o Bolsonaro tem 70 anos de idade. Então fica aqui, meus queridos, o apelo, então, para que possamos continuar orando pelo Jair Messias Bolsonaro. Presta atenção. Juiz atende o PT e suspende o título de cidadão natalense a Bolsonaro. A Justiça do Rio Grande do Norte suspendeu, em decisão liminar, a concessão do título de cidadão natalense ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atendeu a uma ação impetrada pela vereadora
Samanda Alves, do PT. A homenagem havia sido aprovada na quinta-feira, dia 10, em regime de urgência, com um placar de 20-4. Tão de brincadeira, né, gente? Tão de brincadeira. Eu acho que agora eu já consigo colocar as... Deixa eu ver aqui. Isso, já consigo colocar as imagenzinhas aqui, vai ficar mais fácil pra gente trabalhar. Isso, tá na tela. Para você ligado, conectado aqui com a gente, bem-vindos a bordo, obrigado pela moral, pelo carinho, seguimos juntos, tá bem? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe aí a sua casa e a sua vida, seus negócios. A homenagem havia sido aprovada na última quinta-feira, dia 10, em regime de urgência, com um placar de 20-4. A concessão do título chegou a ser publicada no Diário Oficial do município na sexta-feira, dia 11. Bolsonaro receberia a honraria em um evento na região potiguar de Pau dos Ferros, que foi cancelado após o político passar mal e ser hospitalizado. A ação da vereadora foi contra o ato do presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara Municipal de Natal. De acordo com a parlamentar, na sessão que foi aprovada a homenagem, ela solicitou vista do projeto do Decreto Legislativo 2 de 2025, que concede o título de cidadão natalense ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em tramitação sob regime de urgência, e que houve a negativa indevida do pedido de vista. O juiz Francisco Serápico da Nóbrega Coutinho, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, atendeu ao protesto da vereadora petista, apontando para uma aparente violação do regime interno da Câmara de Natal, que assegura aos membros da comissão o direito de obter vista das matérias em apreciação, incluindo regime de urgência. Então, o que acontece? O evento foi suspendido pelo Bolsonaro ter passado mal, e o juiz, ele atendeu o PT e não vai, né, vai ficar suspenso, né, o título de cidadão natalense a Bolsonaro. É bom. Olha como Deus faz as coisas, tá bem? Foi bom. Sabe por quê? É claro, o evento foi cancelado, né? Mas o pedido de vista, ele não quer dizer que o projeto vai ficar parado lá pro resto da vida. Uma hora essa cidadã, ela vai ter que devolver, né? E o projeto vai ser aprovado, o Bolsonaro vai retornar lá com mais vigor, com mais saúde, a população vai estar com muita ânsia de ver o Bolsonaro, afinal de contas foi lá que o Bolsonaro passou mal e, segundo o médico do Bolsonaro, é o pior momento desde quando ele sofreu a facada. E o que o juiz e a vereadora fez? Deu mais honra para o Bolsonaro. Porque foi aprovado com 20-4. Tá bem? Suponhamos que mude alguma coisa ali e vá ali para, digamos, 15 votos, né, favoráveis. Eu não sei se vai ser recolocado em votação ou se fica suspenso até, né, ela terminar a vista dela, né, e aí devolve o processo. Eu não sei como é que vai ser, mas é fato, meus queridos, que quando o Bolsonaro retornar lá para receber o título de cidadão natalense, o Bolsonaro vai ser recebido por um forte público, por pessoas que o querem bem, enfim, vai ser dupla honra, digamos assim, né? Deixa essa petezada fazer o L, o juiz lá atendeu, né? O juiz está lá para julgar, ok? E uma hora o Bolsonaro vai retornar lá para receber esse título. E o que acontece? Eles vão dar mais uma vez palco pro Bolsonaro, e é desse jeito que petista tem que se lascar mesmo. Eu acho pouco, não é? É tiro saindo pela culatra.
Meu, você sabe que nesses dias a gente nem tá produzindo muito conteúdo aqui. Por favor, vai me perdoando aí, caso esse gordinho que vos fala começar a tossir aqui, porque, meu, peguei aí uma tosse alérgica, junto com uma zika, sei lá, o que foi aí, né? Só teve um fator legal, eu emagreci um pouquinho, tá bem? Mas também, né, faz parte também aí de um plano que nós estamos aí, né? Um plano alimentar, educação alimentar e tal, acompanhamento médico, tudo mais, para poder eliminar uns quilinhos aí. Mas, meus queridos, você que está me acompanhando agora, sabe o quanto eu amo você, o quanto esse canal aqui precisa de você. E eu vou pedir, por favor, se possível, se você consegue ajudar aqui o nosso canal, a gente já vai dar sequência nas notícias, tá bem? Quero lembrar que a gente ficou alguns dias aí sem fazer live, e você que tem o costume de me ajudar, sempre faça isso, né? Aproveita que você, né, eu dei uma folga aí pra você, né? Dei uma folga pro seu bolso e tá, né? Tô cuidando aqui da minha saúde, e você aproveita agora e fala, não, então agora eu vou dar uma contribuição aí pro nosso querido gordinho, tá bem? 1195-275-3898 para você mandar qualquer valor, para você fortalecer aqui o canal e fazer com que o nosso programa continue no ar, firme, forte e tudo dando certo aqui. Por favor, ajude o nosso canal aí, porque estamos precisando, olha aí, precisando demais para que você nos ajude aqui. Gente, eu vou falar um negócio aqui para você. A próxima matéria que eu vou colocar na tela parece brincadeira. Quem aqui já ouviu o gordinho falar isso, né? Quem ouviu outros influenciadores, outros comentaristas políticos falarem o que eu vou falar aqui? Vou te falar o que que é. Não, vou colocar na tela, tá bem? Olha aí. Quem é esse? Todo sorrisonho aí? Paulo Gonet. Olha isso. PGR diz que a atuação da Polícia Federal sobre o golpe inspirará séries na Netflix. A gente sempre falou que era um roteiro de cinema. Ô Paulo Gonet, agora que você vai falar isso? Ô Paulinho, nós sempre dizemos, é um golpe tabajara, digno de um roteiro de cinema. Aí está. Na verdade, então, senhor Paulo Gonet, a Polícia Federal, ela não estava apenas investigando, ela estava preparando, se inspirando para produzir um belíssimo de um roteiro, não é? Vocês se lembram do filme SOS, Polícia Federal, a Lei é para Todos? Acho que é mais ou menos assim o nome do filme. É o filme que conta a história da Lava Jato. Eles mostram prendendo o Lula, eles mostram o momento em que a Polícia Federal vai até a casa do Lula. Eu acho que o sonho do Lula é ter um filme prendendo o Bolsonaro. Porque teve o filme mostrando os bastidores da Polícia Federal, inclusive o Lula sendo preso, sendo encaminhado para aquela coercitiva, né? Eu não me lembro o primeiro nome, mas um depoimento que ele teve que dar lá na sede da Polícia Federal, em Guarulhos, né? Se eu não estou enganado, no aeroporto de Guarulhos. E o que que acontece? O que que nós temos? Agora, nós temos tudo aquilo que nós vínhamos falando constantemente. Parece que vai dar um filme estranho. Eles estão fazendo um verdadeiro roteiro de um filme. Por quê? Tem de tudo, né, nessa situação do golpe. E agora diz que vai inspirar séries na Netflix. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele disse nesse sábado, dia 12,
que o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal ao investigar uma tentativa de golpe de Estado inspirará cenas de séries da Netflix ou CSI. Olha isso! Também disse que tem a consciência tranquila sobre a atuação como procurador no caso para defender o regime democrático. Durante o primeiro dia da 11ª edição da Brasil Conference nos Estados Unidos, Gunê deu os parabéns ao diretor-geral Andrei Rodrigues, que também participou do evento. A Polícia Federal teve um trabalho fantástico nessa tarefa toda. Eu já disse isso ao Andrei e perante a corporação dele. Foi um trabalho realmente notável, em um curtíssimo espaço de tempo e com descobertas que, com certeza, vão poder inspirar filmes de séries de Netflix ou CSI. Foi o que afirmou Paulo Gunê. Segundo ele, uma das grandes descobertas também, um dos fatos mais graves, se deu a partir de uma fotografia em que uma pessoa estava segurando uma carteira de motorista com o polegar voltado para a lente. Diz que a partir da imagem desse polegar, a Polícia Federal conseguiu descobrir quem era essa pessoa, o que deflagrou toda uma fase de descobertas essenciais para que pudéssemos falar com mais consistência na existência do golpe. Meus queridos, a Polícia Federal teve um trabalho fantástico nessa tarefa. Eu já disse ao Andrei perante a corporação dele. Gente, ali vocês já sabem o que aconteceu, né? Ali você juntou Polícia Federal, você juntou Ministério Público Federal, né, que é a Procuradoria-Geral da República, você juntou STF, meu filho. E agora, meus queridos, vai ser um rasgando elogios ao outro, né? Que um dia que eles estavam construindo um verdadeiro roteiro de cinema, isso nós já sabíamos. Tá bom, Paulinho? Isso nós já sabíamos, tá? Agora, se realmente vai virar um filme ou uma série de TV, eu não sei. Mas que o roteiro é perfeito para isso, mas parece ficção do que realidade. Mas parece que realmente foi tudo montado, construído para ser contado aí nas telinhas, não é? Pois é, meus amores. Você de todo o Brasil conectado, ligado aqui com a gente. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para minha querida Patrícia Alves. Tudo bem, Pati? Obrigado pelo carinho. Abraço pro meu querido Edson Silva, Natanael. Abraço também ao Papini. Tudo bem, meu querido? Rapaz do céu. Grande abraço para você, meu querido Papini. Saudades aqui, meu cowboy. Grande abraço, queridão. Deus abençoe. Some não, aparece mais, Papini. É sempre um prazer ter você, a esposa, por aqui. Grande abraço aí aos nossos queridos aí, tá bem? Mandar um abraço pra minha querida Gladys, está lá nos Estados Unidos nos acompanhando, tá só na moita, né? Cansadinha, só no fone de ouvido. Obrigado, viu, nossa rainha? Beijo pra você, querida. Deus abençoe. Mandar um abraço pra Dalva Regina, que está com a gente também, nossa moderadora. Valeu, valeu, valeu. A Rose, todo mundo aí, obrigado também. O que vocês estão achando aí? Continue orando pelo Bolsonaro, hein? Continue enviando aí os bons pensamentos. Continue também nesta batalha aí pelo Bolsonaro. Quando for, né, falar com o Papai do Céu aí, né, provavelmente, né, você vai orar antes de dormir ou a qualquer momento, né? Fale com o Papai do Céu aí a respeito da situação do Bolsonaro. Ele já sabe, mas, né, quanto mais aí nós intercedermos por ele, será melhor, tá bem? Meus queridos, Anistia, eita novela, que é mais uma também que eu acho que, né, se fazer bem direitinho, dá uma série aí da Netflix, né, da CSI, dá uma série também aí de Hollywood, filme, enfim,
né, do Universal Studios, dá para fazer, né, ou então até do cinema brasileiro, né, dá para se fazer muita coisa aí, tá bem? O que Hugo Mota conversou com os ministros do STF sobre a anistia? O presidente da Câmara tenta ganhar tempo e conciliar interesses. Esse tá com medo, hein? Quem tem medo, não é? Já diria o ditado popular, quem tem anos tem medo, né? Quem tem anos de experiência tem medo. Então vamos lá, meus queridos. A pressão por anistia aos acusados no envolvimento no 8 de janeiro está longe de passar desapercebida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e pela cúpula do governo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até mesmo o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, está envolto da discussão sobre o assunto. Nessa sexta-feira, dia 11, veio a público a informação de que o presidente da Câmara articula um acordo com o Palácio do Planalto e com integrantes da Suprema Corte para tratar da anistia antes de levar o assunto ao Supremo. Mota compartilhou com os líderes da Câmara o teor da conversa e o presidente Hugo me disse que iria buscar algum tipo de acordo, afirmou o líder do Partido Liberal na casa, Sóstenes Cavalcante. Presta atenção aí, meus queridos, tá bem? Sóstenes respondeu a Mota que não vê possibilidade de negociar com o Supremo. Não acho que soltando essas pessoas agora, o STF estaria reconhecendo o erro, disse o líder do PL. Não acredito que isso é a correção de injustiça diante de tudo que ocorreu e essas pessoas até aqui. E também não acredito que os ministros estejam dispostos a isto. A interlocutores do Congresso veem a estratégia de Mota como uma tentativa de agradar gregos e troianos. Esse é o problema do Centrão, né? Esse é o problema, tá? O chefe da Câmara tem feito movimentos distintos junto ao PL e ao PT, que lhe rendeu a fama de quem acende uma vela para Deus e outra para o Satanás. Segundo Sóstenes, o presidente da Câmara busca ganhar tempo em busca de uma solução que não terá. A pressão por uma definição se acentua na esteira do desgastes do Supremo. O governo Lula tenta descredibilizar a pauta da anistia para desviar o foco de denúncias de corrupção e de aparelhamento do Estado. Você sabe, né? Tu sabe que o bicho tá pegando no governo do Lula, né? Meus queridos, é ministro sendo afastado por caso de corrupção, é ministro sendo demitido, o outro foi demitido também, né? Por corrupção, tá bem? É ministro sendo demitido porque é taradão da esplanada, tá? A situação do governo Lula, o Lula, ele só tem uma vantagem, tem tanta coisa pior nesse país acontecendo, tá? Que às vezes os holofotes ainda não caíram sobre os desmandos do governo. É claro, a oposição, este canal, outros canais também, tem dado, né? Mostrado aí tudo que tem acontecido, não tem deixado algumas notícias encobrirem outras. A gente tem que estar ligado nisso. A oposição, nós que somos de direita, a gente não pode, às vezes, nem deixar as notícias boas que nos envolvem, né, abafar o que está de errado nesse governo. Tá bem? Mas voltando aqui, Hugo Mota passou a enfrentar uma crescente pressão política e inconstitucional diante do avanço do debate sobre a anistia da Câmara. Ele foi citado em investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre supostos desvios de emenda parlamentar. É muito gostoso isso, né, gente? Aquilo que eu estava falando, né? Sobre a Polícia Federal. É a Polícia Federal de Lula. Andrei Paz Rodrigues era o chefe,
né, o chefe da segurança do Lula. Ou seja, é o cara que tá lá porque o Lula colocou, Bolsonaro não conseguiu colocar alguém de sua confiança na época, né? Surgiram tanta conversa, tanto bafafá, que é isso, que é aquilo, que é para proteger os filhos e tanta coisa, que Alexandre de Moraes, inclusive, né, foi lá e peitou a situação e não permitiu, né, que o Bolsonaro trocasse e colocasse lá o delegado Ramagem para comandar a Polícia Federal. Você que está chegando agora no nosso canal, sejam bem-vindos. Deixa eu agradecer aqui uma galera que está me ajudando aqui financeiramente. Meu querido Marcelo Prata. E aí, Marcelão? Tamo junto, viu, Marcelo? Grande abraço pra você. Ele me mandou mensagem. E aí, Fábio, como é que é? Me bloquearam no canal? Não tô conseguindo ver nada? Não te bloqueamos. O problema é que o gordinho tá doente mesmo, rapaz. Né? O gordinho tava aqui passando mal bocados aqui. Tá bem? Alôzão, Patrícia Alves mandou 10 conto pra gente. Obrigado, querida. Darcy Junqueira mandou 11. Meu querido Papini também, ele mandou aí 10 conto aí pra gente. Deixa eu agradecer aqui. O Brasil está em oração pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Valeu, superchat aí, obrigado. Meu querido Edson mandou 5 conto aí também no superchat. Valeu, galera, vai dando like aí, vai curtindo aí, tá bem? Você quer ajudar o canal do Gordinho? Facilite o nosso trabalho e ajude o nosso programa. Precisamos e muito mesmo aí da sua ajuda, seja com qualquer valor. Você estará me ajudando demais aqui, colaborando com o nosso programa, tá certo? Pois é, minha gente. Terra estranha, gente esquisita. Meus amores. E o Silas Malafaia que arrumou? Quando eu vi o... Eita nós, né? Quando eu vi o vídeo do Malafaia, eu falei, rapaz, deram uma pedrada no Malafaia? O que foi? Mas não, né? Ele passou por um procedimento cirúrgico, né? E tá aí com curativo no olho, mas veio falar, tá bem? Vamos trazer o vídeo do Malafaia. Se bem que os vídeos do Malafaia tá dando rolo, né? A maioria dos vídeos do Malafaia tá dando direito autoral, né? O Malafaia, deixa esses vídeos ser liberados, rapaz, pra gente usar de boa aqui, né? Agora quer exclusividade nos vídeos, né? Vamos lá, meus queridos, trazer aqui o Malafaia, né? Tá meio feio, Malafaia, esse negócio aí, hein? Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, hoje é sexta-feira, 11 de abril, eu fiz uma cirurgia nos olhos, sou obrigado a ficar fora de combate a isso, dessa questão de estar gravando vídeo, dessa pressão que é. Eu só queria deixar registrado uma coisa, eu estou ouvindo uma falácia que envolve STF, Hugo Mota e governo Lula, dizendo que na questão da anistia, o STF tem o protagonismo negativo. O protagonismo pertence ao Congresso Nacional, é uma atribuição exclusiva do Congresso fazer leis. Nós não estamos vivendo uma juristocracia, mas uma democracia. Olha o que está acontecendo no Brasil. Parabéns, deputados. Assinem. A urgência do projeto da anistia pertence a vocês, a deputados e a senadores, decidirem isso. Isso é uma conversa de um jogo político vergonhoso de subserviência ao STF. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil. O Deus Todo-Poderoso dê saúde a Jair Messias Bolsonaro. Deus abençoe a todos e daqui a 5 dias eu volto. Certo, então, meu querido, é isso aí. Volte, então, daqui 5 dias, tá bem? Boa recuperação pra você aí, tá bom? Pois é, minha gente. Pra você ligado comigo, alô, meu querido Edson Tavares, tá bem? Grande abraço. Tá com a gente aí nos acompanhando. Valeu. Ruberval Dias também. Abraço aqui, Marcelo Prata, tá aí com a gente, obrigado. Tá valendo aí a companhia e a audiência, a paciência de vocês aí, que eu ainda estou também me recuperando, né? Estou um pouco afônico, um pouco com tosse, mas vou agradecendo aí a moral, o carinho de cada um, né? E a paciência de vocês aqui, nos dando essa audiência maravilhosa aqui, tá bem? Aqui, meus queridos, ó, isso lá no Senado, tá? O líder do PSDB no Senado dá sinal verde para a anistia. O país precisa da pacificação, afirmou Plínio Valério. Estamos precisando mesmo, viu, senador? Eu concordo plenamente com o senhor, tá?
A oposição no Senado Federal vê a apreensão em eventual chegada do projeto da anistia aos presos do envolvimento do 8 de janeiro. O líder do PSDB na Casa Alta, o Plínio Valério, declarou que o resultado da tramitação é incerto sob a presidência de Davi Alcolumbre. Indagado pela Oeste, Valério afirmou apoiar a proposta. Não sei avaliar o cenário aqui no Senado ainda, disse o líder do PSDB no Senado. Dependerá de como as discussões se desenrolarão na Câmara dos Deputados. Gente, esta anistia, ela não é um mamão com açúcar, não. Tá bem? Não é um negocinho ali que você dá uma mexidinha, joga na boca e engole fácil, não. Tá? Isso vai dar pano pra manga. Isso vai render conversa. Tá? Isso vai render. Porque presta atenção comigo. Superada toda a discussão, superada, olha, tem lá na Câmara, pode aparecer emenda, os caras podem mudar esse trem, entendeu? Superado tudo, tem ainda, pode ter acordo que eles vão ter que fechar, tá? Tem tudo isso, a discussão ela não para por aqui, tá bem? Ela não para por aqui, não. Aí o que acontece? Aprova-se na Câmara, aí vai pro Senado, meu filho. Aí é outro parto, entendeu? Aí é outro parto, aí depende daquela bosta daquele Davi Alcolumbre, entende? Aí, meu amigo, os senadores vão querer negociar. Ah, não, porque a gente tem um projetinho aí também, né? Você sabe como é que é, né? Coloca o nosso projetinho junto, entendeu? Aí, meu filho, vai depender também do... Aí começa a pressão em cima do Davi Alcolumbre, tá? Esses caras de centro ficam fazendo esse papel de acender uma vela para Deus, outra pro capiroto, entendeu? Para mim, o câncer no Brasil é centrão, já falei, entendeu? Às vezes, tá? Eu digo aqui, nós precisamos do centrão, é por isso que esses caras são um câncer, é porque eles sabem que a direita precisa deles, eles sabem que a esquerda precisa deles, mas são tão covardes que não assumem uma vida própria, sabe? Não, nós somos de centro, vamos eleger um governo de centro, nós vamos fazer a presidência da República centro, nós vamos fazer a presidência do Senado, a presidência da Câmara centro, agora é nós que vamos mandar nessa porcaria. Não, os caras vivem à sombra de quem está no poder. Se a direita tá lá, eles estão aqui tentando mamar na direita. Se a esquerda tá lá, eles estão aqui tentando mamar na esquerda. Então é desse jeito, né? E aí o que acontece? Aí tem Davi Alcolumbre, ainda para dar uma sentada, colocar o projeto da anistia embaixo do rabinho dele. E aí começa a discussão de novo no Senado, toda a enrolação, toda a problemática que pode vir diretamente do Senado Federal. Infelizmente, é assim que funcionam as coisas nesse nosso Brasil. E lá a gente ainda tem a guerra com o Davi Alcolumbre. E os senadores de esquerda, os senadores lá de centrão que vão ficar nessa, né? Ó, nós vamos votar contra, não, nós vamos votar a favor. Quem dá mais? Quem dá mais? Então, minha gente, o que acontece? Ainda pode haver ainda mudança pelo Senado. O Senado pode fazer algum tipo de mudança. Aí tem que voltar para a Câmara. Aí, meus amores, é mais dor de cabeça. Tá bem? Continue orando por esse Brasil. A gente precisa, né, muito da oração de vocês. Os presos, tem gente que já não aguenta mais, tem gente que já quer se matar, né? Tem pessoa em depressão, pessoa passando por seríssimos problemas de saúde, Moraes que não libera gente com um laudo lá para ir embora, se tratar, fazer tratamento. É um monte de coisa, meus queridos, tá? Tem umas notícias às vezes que nos animam, nos deixam felizes, mas tá aí, ó, né? Oposição pressiona e Moraes manda soltar mais 3 presos pelo 8 de janeiro. Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isto, tá bem? Você sabe. Se você não prestou atenção nesse detalhe,
Tá bem? Ouça o que eu vou falar e vê se você concorda comigo. Pra mim, o Alexandre de Moraes agora ele vai se tornar o bonzinho, né? Pra não ficar parecendo o Carrasco e o Congresso gritando por anistia. Então, o Carrasco vai exercer um papel de homem justo, de homem tranquilo. Não, rapaz, tem perseguição aqui não, é a justiça. Olha aí, vocês estão pedindo pra gente soltar? A gente soltou a Débora, aí eu soltei a missionária. Cheguei a dizer essa semana passada que o Bolsonaro pode ser até inocentado. Quem viu? Eu não consegui fazer, né, nenhum programa em cima disso, né? Como eu disse para vocês, não estava bem de saúde. Chegou a dizer que o Bolsonaro pode ser inocentado. Então o que acontece? Não, tá tudo bem. E tá aí, ó. Vamos então à reportagem da Revista Oeste para você que tá ligado aqui comigo, tá? O Supremo Tribunal Federal, o STF, concedeu habeas corpus a 3 presos por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes mandou soltar o ex-policial militar de Minas Gerais, Marco Alexandre Machado de Araújo, o major da Polícia do Distrito Federal, Cláudio Mendes dos Santos, e o empresário Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. O trio estava detido preventivamente por quase 2 anos. Tá vendo, gente? Na maneira que a anistia vai caminhando, o Carrasco vai, né? Opa, tem Carrasco aqui não. Segundo informações confirmadas pela Revista Oeste, Marco Alexandre deixou o complexo da Papuda em Brasília na tarde de sexta-feira. A Associação das Famílias e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, comunicou a soltura oficial. Araújo havia se entregado espontaneamente em abril de 2023 à Polícia Federal. Na carta enviada à família, publicada pela imprensa em outubro do ano passado, o ex-militar afirmou que estava pagando caro por algo que não cometeu nem apoiava. Me apresentei voluntariamente à Polícia Federal de Brasília, escreveu. Sabia da minha conduta como cidadão. A defesa do ex-PM sustentou que a única imagem de Marco no prédio do Supremo não demonstrava participação no vandalismo. Pelo contrário, segundo os advogados, ele colaborava com a Polícia Legislativa para conter os danos do patrimônio público. Marco Alexandre vivia em Uberlândia, Minas Gerais, com a família desde a prisão. Estava recolhido em cela da Papuda. Mesmo sem denúncia oferecida pelo Ministério Público ou provas de depredação, ele permaneceu preso preventivamente. A oposição no Congresso Nacional atribuiu a decisão à pressão política feita contra o que considera prisões ilegais e abusivas. Lideranças parlamentares encaminharam ofício ao Supremo cobrando providência em relação a casos emblemáticos. Então já soltou a Débora, soltou não, né? Colocou em prisão domiciliar a missionária. Agora tem o caso da Gilza também, não é? Tem vários casos aí, tá bom? É como eu estava dizendo, né? Da maneira que a anistia avança, o Moraes está aí vendendo a imagem de bom moço, não é isso? Como é que você tá, meu amor? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo certinho? Na boa? Curtindo aqui o Aborda Notícias? Muito obrigado aí pela moral, paciência de todos vocês, você no Brasil, fora dele também, a galera conectada com a gente, muito obrigado mesmo, tá certo? E meus queridos, vamos falar agora da treta que deu entre Gilmar Mendes e Moro. Ih, rapaz, o bicho tá pegando, hein? Pois é, olha aqui, ó. Gilmar Mendes disse se orgulhar de desmanche da Lava Jato. Ele considera que a operação foi feita por uma organização criminosa e defendeu o STF de acusações de ativismo político. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF,
afirmou neste sábado, dia 12, que sente orgulho de ter atuado no desmanche da Lava Jato durante a participação na Brasil Conference. O evento foi promovido nos Estados Unidos por estudantes brasileiros da Universidade de Harvard. A fala veio depois de uma pergunta sobre a atuação da operação em Curitiba, que ele considerou ter sido feita por uma organização criminosa, e o processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Na ocasião, um hacker obteve em 2019 falas que sugeriam a interferência de Moro no processo e as repassou para o site The Intercept Brasil. Vamos às falas, eu tenho aqui as falas do Gilmar Mendes, para você que está nos acompanhando aqui, onde você estiver, tá bem? Enquanto isso, vai deixando a sua opinião. Você concorda com o Gilmar Mendes? Com as gravações do hacker? Você acha que Sérgio Moro, Dallagnol, esse povo aí faziam parte de uma quadrilha? Qual a opinião de vocês aí? De uma organização criminosa? Toda a impressão, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato e depois Operação Spoofing, parece que eu já sabia. Que o juiz combinava com os procuradores, as ações, e depois isso tudo ficou provado. Alguém disse, mas o senhor tinha inside information lá? Nada disto. Uma vantagem da gente envelhecer lendo é que a gente acaba ganhando essa capacidade de adivinhar, não é? Então, eu acho que adivinhei. E fico muito orgulhoso de ter participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, porque era uma organização criminosa. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. Só para dar um exemplo para vocês que vivem nos Estados Unidos, e em função talvez até da influência do cacoete americano, com honorários e coisa do tipo, eles colocavam nas cláusulas que 20% do resultado dos acordos iria para o Ministério Público. Nós dissemos, isso não pode. Aí eles criaram a tal famosa Fundação Dallagnol, com 2,5 bilhões, para eles pagarem palestras e fazerem campanhas anticorrupção. Nada que tivesse nada a ver com o direito brasileiro. Era um aproveitamento daquilo. O que a gente escuta na Operação Spoofing, falando como que eles iriam destruir a vida empresarial do empresário A, do empresário B, do empresário C, a gente pensa que é uma conversa do PCC. E aí? Pois é, meus queridos. Terra estranha com gente esquisita, não é? Pois é. E o Moro, né? E o Moro respondeu, tá? O Moro foi pra cima também aí do Gilmar Mendes, olha aí. Moro diz que Gilmar Mendes tem que explicar relações com a CBF. Rapaz. Na tela do Abordo Notícias, para você conectado, ligado aqui. O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, rebateu as críticas que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, fez a ele nesse sábado, dia 12, durante a 11ª edição do Brasil Conference. O decano defendeu que o ministro Alexandre de Moraes de ataques e rejeitou a tese que o colega da corte estaria violando o devido processo legal. Não há justificativa para ele, Moraes, ser afastado, uma vez que ele já era relator desses inquéritos e depois os inquéritos se agregarem. Ele não é suspeito, não é impedido, não está julgando no seu interesse, não se pode nem de longe comparar Alexandre com Moro. Moro, de fato, se associa ao Bolsonaro. Ele, antes das eleições, já tinha conversa com Bolsonaro, aceita ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Procurado pela reportagem, Moro trocou acusações. Gilmar Mendes deveria primeiro explicar as relações dele com a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Ele foi perguntado a respeito pelos presentes
foi o que questionou. Gilmar Mendes foi responsável por devolver Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF em janeiro do ano passado, após seu afastamento por decisão judicial. Instituto Brasiliense de Direito Público, fundado pelo decano do STF, tem contrato com a Confederação para administrar a CBF Academy, braço educacional da entidade. Aê! Entenderam? Vocês entenderam? Pois é. Gilmar Mendes foi responsável por devolver Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF em janeiro do ano passado, após seu afastamento. Atualizou aqui, agora sim. Após o seu afastamento por decisão judicial. O Instituto Brasiliense de Direito Público, fundado pelo decano, tem contrato com a Confederação para administrar a CBF Academy, braço educacional da entidade. E o Moro já foi direto e meteu o dedo na ferida, não é isso? Meus queridos, é treta, né? É um falando do outro e parece que o outro tem teto de vidro, né? Então uma pedrada na vidraça pode dar muito ruim. Muito bem, meus queridos, seguimos por aqui. Aqui, ó, tem o Pix para você colaborar com a gente, fortalecer o programa. E eu quero saber quem vai ser o guerreiro ou a guerreira maravilhosa que vai nos ajudar aí com qualquer valor aí, né, para que possamos continuar tocando aqui o nosso programa. Você que vai ser um anjo, né, e vai salvar este vídeo aqui com um poderoso Pix aí para ajudar o nosso programa, tá bem? Lembrando que nós estamos alguns dias sem fazer aí o programa e de repente fica fácil para você, né? Você não colabora aí há alguns dias, então de repente você fala, vou dar uma força para esse gordinho hoje com um Pix aqui para ajudá-lo, tá bem? 11952753898 para você que está me vendo agora, onde você estiver, colaborar com o programa, nós precisamos, tá bem? Como eu disse para você, fiquei doente, fiquei alguns dias sem fazer aqui o programa e nós estamos agora com o bolso doente. Então, nos ajude, por favor, e colabore aqui com o programa do Gordinho. 11952753898 é o meu Pix para você ajudar o programa, tá bem? Tô doidinho para falar o teu nome aqui e dizer que você patrocinou essa live maravilhosa, patrocinou este vídeo maravilhoso aqui. Bora lá ajudar? Dar essa força? Aqui na tela do Abordo Notícias, a gente vai dando sequência por aqui. Gleise, Sidônio e Lindenberg visitam Glauber em greve de fome. Filho de uma mãe, né? Na hora de meter a bicuda na bunda, tá? Na hora de ir lá e dar-lhe um bicudo na bunda do integrante do MBL. Mas ele era do MBL, dane-se, poderia ser um petista. Tá bem? Poderia ser um petista. De repente arrumou uma confusão ali com ele e ele expulsou lá o esquerdista. Dane-se. Gente, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, tá? Senado Federal, tá bem? Câmara dos Deputados Federais, Poder Legislativo é a casa do povo, é claro. Você não vai entrar lá e vai sentar na mesa do presidente e vai... Tá bem? Não. Mas expulsar um cidadão devidamente autorizado para estar lá dentro, você chega, fez um cadastrozinho lá, entra. Tá bem? Não é lugar, ao menos que você esteja praticando algo, né, ilícito, né? Mas, eu entrei em confusão, porque ofendeu a honra da mãe dele. E aí, não, ele estava defendendo isso, defendendo aquilo, e vou colocar você para fora, isso não existe. Isto não existe. Tá bem?
um deputado pegar um cidadão e expulsá-lo de lá, isso não existe, tá bem? Aí o que acontece? Houve, tá? Cada coisa que eu vejo, gente, tá bem? Lá no Conselho de Ética, depois de toda aquela baderna, o Conselho de Ética resolveu dar sequência na cassação do mandato dele. Aí ele juntou os seus trapos, né? Ali tem um travesseiro, tá bom? Eu tô vendo que é um travesseiro anatômico, um travesseiro confortável, provavelmente aquele com a espuma da NASA, né? Então tá ele ali. Lá, eu acho que é na comissão, né? Isso é dentro de uma comissão. Ele acampou dentro de uma sala e tá fazendo, segundo ele, uma greve de fome, né? Pois é. E eles foram lá fazer uma visita pro companheiro, né? A esposa tá ali. Eu não sei se ela também entrou nessa, né? Porque dizem as más línguas ou as boas línguas que ela gosta mesmo é de um hambúrguer. Mas ultimamente ela tá mais magrinha, né? Vocês repararam? Tá magrinha a mulher do Glauber, não é isso? Tá mais magrinha, né? Deve estar tomando o Ozempic aí. Ou parou de comer os hambúrgueres, né? Rapaz, ela emagreceu bem, tá? Se você for prestar. É a Sâmia, né? Ela deu uma boa emagrecida. Mas aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui que vai ficar mais fácil pra gente trabalhar. Isso. O PSOL já dá como certa a cassação do Glauber e planeja recorrer a Lula e ao STF, já tendo reunião marcada com a Carmen Lúcia. Vamos tentar conversar com o maior número possível de ministros do STF, é o que disse Valente. Gente, o Glauber, ele pode ter denunciado lá a atuação do Lira, que segundo ele, essa cassação dele é uma perseguição do Lira, né? Seja o que for. Mas olha aqui, ó. O que eu vou falar engloba isso daqui. Deputados do PSOL vão buscar a ajuda do PL, partido de Bolsonaro, para tentar evitar a cassação de Glauber Braga. Alegam que a cassação pode abrir precedente perigoso na Câmara, que atingirá parlamentares bolsonaristas no futuro. Se o parlamentar bolsonarista for chutar a bunda ou expulsar alguém de lá, aí tem que ser cassado também, viu, Glauber? Aí tem que ser cassado também. O problema é que eles agora, eles buscam desculpas, misturam um assunto no outro, tá? E aí vive essa verdadeira putaria aí, e agora quer dizer que vai abrir precedente para caçar deputado bolsonarista no futuro. Deputado bolsonarista que chutar a bunda e expulsar um cidadão lá de dentro tem que ser caçado mesmo, não é? Isso é atitude de gente séria? Expulsar um cidadão de dentro da Câmara, onde é a nossa casa, supostamente, né? É a nossa casa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? É isso. Vou mostrar aqui o videozinho, né? Tem um... Poxa vida, que dó. Tô com a dó dele. Olha isso. A rotina dele.
Ô Glauber, vamos ver quantos quilos você vai emagrecer, tá bem? Veja bem, pelo menos vai ter aí disposição para procurar um emprego, né? Pelo menos vai ter disposição para procurar um emprego. Vai estar mais magro, né? Com certeza ali o Lula deve dar um empreguinho para ele, né? Vai ter até mais disposição para trabalhar, né? Porque vou te falar, viu? Depois desse jejum aí, depois você me ensina, tá bom? É só isotônico, né? Tá tomando só aquelas águas, né? Gatorade, não sei o que lá, né? Só uns negocinhos ali com as vitaminazinhas, uns sais minerais, né? Eu tô em greve de fome há 3 dias, 8 horas e 50 minutos. Eu sou Glauber, tô aqui nesse momento no plenário onde o Conselho de Ética recomendou a cassação do mandato. Você que não me conhece pode dizer, tá querendo aparecer. E é isso mesmo. O que está acontecendo aqui precisa aparecer. O que está acontecendo na Câmara nesse momento precisa ser conhecido pelas pessoas. A tentativa de cassação do mandato tem uma relação direta com a articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. É ele, pelas denúncias que o mandato vem fazendo em relação ao orçamento secreto. Arthur Lira acabou de comprar uma casa de 10 milhões de reais, que não casa com a sua declaração de imposto de renda. A gente vai continuar aguentando esse manejo de bilhões de reais daquilo que se convencionou chamar de orçamento secreto? Eu estou sendo perseguido e aqui na Câmara todo mundo sabe disso. E evidentemente os nossos inimigos sabem disso por essas denúncias que o mandato tocou. Eu poderia simplesmente ir para minha casa e aceitar essa decisão do Conselho de Ética, mas eu não aceito. Eu não aceito e sei que muita gente não aceita, porque hoje estão calando a minha voz, mas amanhã vai ser a voz... Tá bom, né? Chega. É como sempre, né, gente? Não, é porque eu chutei o cara, não. A culpa desse povo nunca é deles, né? O cara, né? Gente, eu errei, né? Eu dei um bicudo, empurrei a pessoa. Eu fui até lá no estacionamento e o assessor me segurando, o assessor falando: para, Glauber, chega, Glauber, você vai ter problemas. Não, a culpa nunca é deles. Não é isso? A culpa nunca é dessa turma. Esse é o problema. Não é isso? Não é homem para assumir os atos, mas na hora de ir lá e chutar alguém, aí foi homem pra caramba. Aí foi o machão. Para você ligado aqui no Abordo Notícias, contamos com a sua ajuda, com o seu carinho, com a sua colaboração. Se possível for, nos ajude, o Pix está aqui para você fortalecer o nosso programa, tá bem? Aqui, ó, Alcolumbre quer derrubar ministro de Lula. Presidente do Senado cita suspeitas de corrupção que envolvem Alexandre Silveira. Meus amores! Durante o almoço em Brasília, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, criticou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O evento realizado na casa do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, teve a presença de integrantes deste último partido e do governo, incluindo a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O encontro ocorreu nesta semana. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, Alcolumbre se insinuou suspeitas de corrupção que envolvem Silveira. Sem detalhar as alegações, o almoço já estava planejado para discutir a relação do União Brasil com o governo federal, mas a saída de Juscelino Filho do Ministério das Comunicações, depois de denúncias de corrupção passiva e desvio de emendas pela Procuradoria-Geral da República, dominou a discussão. A reportagem informa que não é a primeira vez que Alcolumbre levanta suspeitas sobre Silveira.
Em resposta, a assessoria de Alcolumbre declarou que o presidente do Senado não comentará falsas intrigas e especulações. Já a equipe de Silveira respondeu que o ministro não comenta fofocas. Silveira assumiu o Ministério de Minas e Energia com o apoio de Alcolumbre durante a formação do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, a relação entre os dois se deteriorou. Já na fase de rompimento, Alcolumbre expressou descontentamento e afirmou que Silveira perdeu o apoio de antigos aliados como o de Rodrigo Pacheco. Alcolumbre decidiu mobilizar esforços para destituir Silveira, com a justificativa de que o ministro agora faz parte da cota pessoal de Lula. Essas movimentações ocorreram em um cenário de expectativa de mudanças ministeriais promovidas pelo Centrão. É briga de cachorro grande, é um querendo destruir o outro, não é? Briguem pra caramba, vocês se merecem, né? Vocês se merecem pra caramba! Para você acompanhando a nossa programação, colabore e ajude o canal 11 952 75 3898. Agradecendo você pelo carinho, pela audiência. Não se esqueça de se inscrever e, é claro, ficar sempre aqui com a gente, nos acompanhando onde você estiver.